Você tem visto nas comunicações digitais da igreja várias atividades das quais você pode participar. Esperamos que você esteja sendo edificado em cada uma delas. Mas agora gostaríamos de falar de duas coisas muito significativas para a vida da nossa igreja. A primeira delas é o movimento 135. É um movimento em que cada membro da igreja telefona para 3 pessoas e ora por outras 5. Ou seja, com este movimento nós queremos que cada um de nós seja um instrumento, uma bênção de Deus na vida de outra pessoa, dando uma palavra de apoio, acompanhando aquilo que está acontecendo na sua vida para ela superar esses momentos de dificuldades. E que também estejamos orando por aqueles que não conhecem Jesus Cristo e também dando uma palavra a eles de tal maneira que eles possam sentir que Deus tem um propósito para as suas vidas. Seja útil neste momento e edifique outras vidas. Queremos ressaltar também a importância de você continuar contribuindo com a sua igreja. Nós temos disponibilizado nas telas e nas mídias sociais os números das contas bancárias da igreja e o CNPJ para que você possa fazer a transferência bancária da sua oferta, do seu dízimo. E depois que você fizer isso, você pode verificar também que nós colocamos aí o e-mail da igreja, para que você mande uma mensagem informando o que é dízimo e o que é oferta, para que esse lançamento possa ser feito corretamente na contabilidade da igreja. Nós estamos colocando essas informações porque sabemos que o nosso compromisso é com o Senhor e todos nós temos alegria em contribuir para a sua obra que continua sendo realizada. Que Deus lhe recompense e lhe abençoe no propósito de contribuir com seus recursos para o engrandecimento da obra do Senhor.
Oremos, irmãos. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias sobre a nossa vida que se renovaram nessa manhã. Obrigado por esse domingo especial, onde podemos juntos celebrar o teu doce nome. Te louvamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Te agradecemos por quem tu és, pela tua fidelidade, Senhor. Te adoramos por tudo que tu tens feito por nós e por tudo que tu tens realizado na nossa vida. Te dedicamos, Senhor, mais esse dia, as nossas vidas e aquilo que fazemos, aquilo que pensamos em adoração a ti. Em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus, quanto eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei, prostrar-me para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 a 9. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações
que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão a provação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam mesmo sem o terem visto, e creram nele mesmo que não o estejam vendo agora. Assim, vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Oremos. Nosso Deus, nós te somos gratos, Pai, porque nós temos visto a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja. Nós colocamos, Pai, diante do trono do Senhor, aquelas pessoas que têm passado por problemas emocionais, que têm passado por dificuldades, que estão sofrendo luto, sofrendo alguma perda, que estão com algum tipo de problemas que muitas vezes o Senhor tem a melhor solução, o melhor caminho, Deus. Nós colocamos essas pessoas diante do Senhor, o Senhor conhece cada um,
O Senhor sabe o que cada um necessita e nós te suplicamos, Pai, que o Senhor venha a estar conosco, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos proteger, a cuidar de nós. E para essas pessoas que estão em sofrimento, que o Senhor venha acalentar os corações, que o Senhor venha estar tomando conta, que elas possam se sentir fortalecidas pelo Senhor. Também lembramos aqueles missionários que estão nos campos tão distantes, muitos longe de familiares, de amigos queridos, mas estão ali fazendo a tua obra, Deus. Que o Senhor também esteja com eles, protegendo, cuidando, dando o ânimo que eles precisam, levantando o sustento, levantando os materiais, aquilo que eles necessitam para estar fazendo a tua obra, Pai. Nós também te pedimos pela nossa igreja, que o Senhor continue dando discernimento para a liderança em relação aos cultos presenciais, que o Senhor possa estar conduzindo cada ministério que tem feito esse trabalho via internet e que esse trabalho possa estar tocando vidas, tocando corações e que nós, como igreja, possamos a cada dia estar buscando mais o Senhor e a cada momento procurarmos ser realmente termos o nosso comportamento de forma que agrade o Senhor. Nós oramos assim no nome precioso de Jesus. Amém. Louvarei ao meu Senhor, Ele é digno de louvor. Dos meus inimigos me livrará. Louvarei ao meu Senhor, meu Deus, bendita rocha é o Deus de nossa salvação, seja exaltado. Meu Deus vive, bendita rocha é o Deus de nossa salvação, seja exaltado. Louvarei ao meu Senhor, louvarei ao meu Senhor, Ele é digno de louvor, Ele é digno de louvor. Os meus inimigos me livrará. Louvarei ao meu Senhor, meu Deus vive, bendita rocha é o Deus de nossa salvação, seja exaltado. Meu Deus vive, bendita rocha é o Deus de nossa salvação, seja exaltado. Louvarei ao meu Senhor, louvarei ao meu Senhor, Ele é digno de louvor, Ele é digno de louvor. Os meus inimigos me livrará. Louvarei ao meu Senhor, meu Deus vive, bendita rocha é o Deus de nossa salvação, seja exaltado. Meu Deus vive, bendita rocha é o Deus de nossa salvação, seja exaltado. Meu Deus vive, bendita rocha é o Deus de nossa salvação, seja exaltado. Meu Deus vive, bendita rocha é o Deus de nossa salvação, seja exaltado. Louvarei ao meu Senhor, louvarei ao meu Senhor, louvarei ao meu Senhor. Glórias ao Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante em vossos corações. Abram suas Bíblias no livro de Ruth. Eu quero nessa manhã pensar com os irmãos sobre o tema Enquanto há vida, há esperança. Certo escritor disse que existe uma diferença enorme entre esperança e otimismo. Disse ele que o otimismo tem a ver com a realidade,
Já a esperança floresce apesar da realidade. Disse ele que o otimismo é fácil de ser vivido quando há uma primavera do lado de fora. Já a esperança permite que a vida floresça, mesmo quando do lado de fora há um inverno terrível. Disse ele que o otimismo é filho da terra, já a esperança é filha do céu. Se existe algo que eu e você precisamos ter, é esperança. Se existe algo que eu e você precisamos saber, é que com certeza a nossa vida não está como que jogada ao léu. Não estamos entregues à própria sorte. Pelo contrário, somos alvos de um Deus que nos criou. Somos alvos de um Deus que tem nos sustentado, que nos ama e que nos diz em sua palavra lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Por isso, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, eu quero desafiar você a ter esperança. O texto de Ruth vai nos ensinar algumas lições preciosas que precisamos praticar para que possamos nutrir o nosso coração com esperança, para que possamos encher o nosso coração de esperança. Leamos o texto, Ruth capítulo 1. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha, com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinham morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu:
Não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Irmãos, esse texto nos apresenta uma família que passou por um tempo de dificuldade, por um tempo de fome, por um tempo de escassez. O líder daquela família, Elimeleque, naquele momento de crise, percebeu que precisava, como provedor, resolver o problema da sua família. Ele então, junto com a sua esposa e seus 2 filhos, partiram para Moabe. Provavelmente eles esperavam viver naquela cidade um sonho. Eles partiram na expectativa que lá dias melhores viriam, até porque ninguém se move na expectativa que algo vai dar errado. Sempre que a gente se muda, sempre que a gente troca de cidade, troca de emprego, mergulha no novo relacionamento, a nossa expectativa é: agora vai dar certo. Mas não demorou muito tempo para eles descobrirem que a terra dos sonhos se tornaria a terra do pesadelo. Foi lá em Moabe, nos diz a Bíblia, que Elimeleque morreu. E 10 anos depois da sua morte, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, também morreram. É nesse contexto de dor, de dificuldade, de crise, que aprendemos preciosas lições, como eu e você podemos, com, sem ou apesar dos problemas, manter a esperança. A primeira lição que esse texto nos ensina é que eu e você jamais seremos plenamente realizados fora do lugar que Deus estabeleceu para nós. Se você pegar o mapa das terras bíblicas, vai perceber que o Senhor havia estabelecido limites para a habitação do seu povo. O Senhor já tinha dito até onde o seu povo poderia viver. O Senhor já havia de uma forma muito clara dito: olha, é até aqui. E Moabe, conquanto fosse próxima a Belém, estava fora dos limites que Deus havia estabelecido. Às vezes, irmãos, nós achamos que podemos ser felizes fora do lugar onde Deus nos estabeleceu. Isso, obviamente, não tem a ver só com geografia. Tem a ver também com os mais variados limites que Deus já estabeleceu para cada um de nós. Não sei se você já percebeu, mas nós encontramos na Bíblia muito mais não do que sim. Por conta disso, algumas pessoas acham que Deus é um estraga-prazeres quando diz: não façam isso, não façam aquilo, não tenham outros deuses diante de mim, não adulterem, não furtem, não cobicem. Irmãos, sempre que Deus diz não para nós, na verdade não é para cortar o nosso prazer, mas é para aumentar a nossa alegria. Nos limites que Deus estabeleceu para nós, entenda isso, está a nossa proteção. Os limites que Deus estabeleceu para nós jamais serão para fazer da nossa vida uma vida miserável. Pelo contrário, serão para fazer da nossa vida uma vida extremamente feliz. Quando a Bíblia nos diz que não devemos ter outros deuses diante do Senhor, é porque tudo aquilo que idolatramos, de alguma forma, nos domina. Pode ser o que for. Pode ser o dinheiro, pode ser o trabalho, pode ser o time de futebol. Se não tivermos cuidado, transformaremos a nossa vida numa fábrica de ídolos. Sempre que Deus disser para você não fazer algo, lembre-se, Ele está querendo te proteger. Você já viu quantos acidentes de trânsito ocorrem justamente pela quebra dos limites? Não existe possibilidade de sermos felizes fora do lugar que Deus estabeleceu para nós. Deus é muito claro quanto aos limites.
Deus estabeleceu limites na família. Deus estabeleceu limites nas relações de trabalho. Estabeleceu limites na administração financeira. Eu não sei se você sabe, mas nós encontramos na Bíblia cerca de 2.500 versículos que falam sobre finanças, que falam sobre dinheiro. Lembra da experiência de José, quando ele interpretou aquele sonho de Faraó, que falava sobre as vacas magras e as vacas gordas? Disse José a Faraó: separe um quinto de tudo, porque virá um tempo de fome, e quando esse tempo chegar, quem não guardou ficará na mão. Você conhece alguém assim, que vive gastando tudo o que ganha, sem pensar no amanhã? Você não precisa ser miserável. Eu lembro, alguns anos atrás, de uma reportagem que mostrou um homem que, ao sair para trabalhar, ele tirava as pilhas do relógio da parede, porque dizia ele que ninguém ficaria em casa para olhar as horas, então não havia necessidade do relógio ficar trabalhando. Já pensou que miserável, irmãos? Então você não precisa ser miserável, mas também não precisa ser gastador. Deus também estabeleceu limites para a criação de filhos, limites para os relacionamentos entre homem e mulher, limites para os relacionamentos com os amigos e vizinhos. Nos diz a Bíblia em Provérbios que não devemos deixar os nossos pés na casa do nosso vizinho, para que ele não se aborreça e nem se fadigue. Sabe aquela amizade de cama, mesa e banho? Não é saudável. Irmãos, sempre que deixarmos de ouvir a palavra de Deus, teremos problemas. Não existe possibilidade de sermos felizes fora do lugar que Deus estabeleceu para nós. Eu gosto também de sempre lembrar daquela experiência de Moisés no deserto, quando o povo desobedeceu a Deus, e Deus falou que não iria mais estar no meio deles na caminhada para a terra prometida, mas que ele iria enviar um anjo para acompanhá-los. Moisés disse: se o Senhor não for conosco, não nos tire deste lugar. Moisés nos ensina com essa palavra que é melhor ficar no deserto com Deus do que na terra prometida sem Deus. Ou seja, a terra pode até parecer que é boa, mas se Deus não estiver conosco, se Deus não estiver caminhando ao nosso lado, não vale a pena. Não existe felicidade fora do lugar que Deus estabeleceu para nós. Quer viver com esperança? Plante os seus pés. Viva dentro dos limites que Deus estabeleceu para a sua vida. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que precisamos ter humildade para retornar. Precisamos ter humildade para voltar atrás. Depois da morte de seu marido e de seus 2 filhos, verso 6, Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento. Decidiu então voltar com suas 2 noras para a sua terra. Irmãos, voltar por baixo não é fácil. Você consegue imaginar a forma como talvez eles tinham saído? Havia fome extrema em Belém. Elimeleque provavelmente disse aos seus amigos: vocês vão ficar aí para morrer de fome? Vamos para Moabe, porque lá a vida vai sorrir para nós. Lá vai ser tudo de bom. E como nós lemos no texto, Elimeleque e sua família partiram para Moabe. Mas logo o sonho virou pesadelo. E depois desse tempo, Noemi recebeu a notícia que aquele lugar a qual haviam deixado agora estava em fartura. O sentimento que temos numa situação dessa é: como eu fui bobo? Por que eu não esperei mais algum tempo? Agora eu estou com vergonha. O que vão pensar de mim? Mas Noemi nos ensina, irmãos, o exemplo da humildade. Ela entendeu o que estava acontecendo e decidiu voltar. Quanto dos nossos relacionamentos são quebrados, são excluídos, justamente pela nossa falta de humildade?
de voltar ao ponto de partida, resolver o problema e assim recomeçar a jornada. Quantos casamentos hoje estão em crise, não por falta de amor, mas por falta de humildade? Eu conheço pessoas que se amam, mas que não conseguem mais conviver porque não querem dar o braço a torcer. Sabe qual é um dos nossos grandes problemas, irmãos? É que muitas vezes não reconhecemos os nossos erros. Seria tão mais fácil se disséssemos: está na hora de voltar ao ponto onde tudo começou. Está na hora de voltar ao ponto onde Deus me estabeleceu, para assim eu reorganizar a minha vida. Não deve ter sido fácil para Noemi. Você consegue imaginar quantas barreiras internas ela teve que vencer para sair do lugar onde estava e retornar? A barreira da frustração, provavelmente a barreira dos conselhos que foram ignorados, gente que falou para eles não irem, mas eles foram e acabaram quebrando a cara. Você já quebrou a cara alguma vez na vida? Provavelmente sim. Eu mesmo quebrei a cara várias vezes. Eu lembro no meu tempo de criança, de adolescente, quantas vezes meu pai e minha mãe me disseram: Rodrigo, não façam isso, não faça isso. Mas eu ia lá, fazia e não dava outra. Quebrava a cara. Precisamos dar mais atenção à palavra daqueles que nos amam. Às vezes, Mitko me fala: meu amor, tenha cuidado, não faça isso, se afaste dessa pessoa. Sabia, irmãos, que existem pessoas que temos que nos afastar? Sabia que tem gente que não dá para andar junto? Existem pessoas que temos que amar em Cristo, mas com um certo distanciamento. Não precisamos estar agarrados com todo mundo, não. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 9 a 11. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Irmãos, Noemi teve que vencer os erros assumidos na viagem. Estava muito claro na lei que eles não deveriam dar os seus filhos em casamento a filhos de estrangeiros. Porém, os 2 filhos dela casaram-se com mulheres estrangeiras, com moabitas. O povo de Moabe era um povo idólatra e até sacrifício humano praticava. Então, voltar para casa com aquelas 2 moabitas significava dizer que ela não só tinha saído do lugar onde Deus a havia plantado, que ela não só havia ignorado os conselhos para não ir, mas ainda havia se misturado com os povos de outra terra. Era muita vergonha, irmãos. Mas Noemi venceu tudo isso e decidiu retornar para casa, porque percebeu que lá havia algo sem o qual ela jamais conseguiria viver, que era a manifestação da bênção, da graça e do favor do Senhor. O Senhor havia visitado a sua terra, o Senhor havia visitado Belém, e aquela mulher tomou uma decisão. Ela não queria mais permanecer fora do lugar onde o Senhor estava abençoando. Ela não queria estar fora do lugar aonde a mão do Senhor estava se movendo. Às vezes, irmãos, por conta do orgulho, por conta da vaidade, por conta da soberba, para não dar o braço a torcer, ficamos de fora do que Deus está fazendo. Porém, Noemi volta para casa, e o texto nos diz que ela volta num momento de grande agitação na comunidade. Era o início da colheita da cevada. E nos diz a Bíblia no verso 19, que as mulheres comentavam entre si:
será que é Noemi? Olha, uma das características das mulheres é que elas são observadoras. Eu diria até que elas são extremamente observadoras. Nada passa despercebido das mulheres. Noemi retornou 10 anos depois, provavelmente mais envelhecida do que o normal, por conta de todo o sofrimento que passara. Além do trabalho duro, ela havia perdido o marido e os seus 2 filhos. Porém, as mulheres olhavam e diziam: essa não é Noemi? Olha o jeito dela andar. É Noemi, sim. E falando em andar, várias irmãs já me disseram: pastor, os seus filhos andam igual ao Senhor. É o mesmo jeito de caminhar. E eu confesso aos irmãos que até então eu nunca havia percebido isso. Nós homens realmente não somos tão observadores assim. Era essa a conversa entre as mulheres. Será que é Noemi? Então no verso 20, Noemi respondeu: não me chameis mais de Noemi. O nome Noemi significa agradável. Disse ela: não me chameis mais de Noemi, me chamem de Mara. Mara significa amarga. Disse ela: me chamem de Mara, porque o Senhor me encheu de amargura. E eu gostaria de aproveitar o momento e abrir um parênteses para dizer para você, minha querida irmã Mara Patriani, o seu nome deveria ser Noemi, porque de amarga, de amargurada você não tem nada. Pelo contrário, você é uma pessoa extremamente agradável. Que Deus lhe conserve assim. Fecho parênteses. Irmãos, para vivermos com esperança, não podemos nos tornar aquilo que a vida fez conosco. Deixa eu explicar melhor isso. A vida às vezes nos impõe derrotas, não é verdade? Mas o fato de experimentarmos derrota não nos faz um derrotado. Muitas vezes nós fracassamos, mas por conta disso devemos nos considerar fracassados? De forma alguma. O fato de Noemi ter passado por perdas, por fracassos, por derrotas, não significava que ela deveria ser uma mulher amargurada. E a terceira lição que esse texto nos ensina é que ainda existe, guarde isso no seu coração, ainda existe finais surpreendentes a serem escritos por Deus. O livro de Ruth é um pequeno livro de apenas 4 capítulos. E ele começa com choro e termina com choro. Ele começa com choro de perda, com choro de morte, e termina com choro de criança, com choro de bebê. Percebam o que está escrito em Ruth capítulo 4, versos 14 a 17. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, o pai de Davi. Percebam o final surpreendente que Deus tinha para a vida de Noemi. Por isso eu quero dizer para você que a sua história ainda não acabou. Às vezes, por causa de uma topada, a gente quer desistir. A gente sente vontade de jogar tudo para cima e pensamos: vai ser um desastre, vai ser um fracasso. Falamos: não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara. Porém, eu quero que você guarde isso no seu coração. Ainda existem histórias surpreendentes, finais surpreendentes a serem escritos por Deus na sua vida. É verdade que perdemos num dia, mas vencemos no outro. A vida tem dessas coisas.
mas existem em Deus finais surpreendentes a serem escritos. Por isso, tenha esperança. Viva com esperança. Irmãos, nós precisamos entender e aprender essas três coisas. Primeiro, não seremos felizes fora do lugar que Deus estabeleceu para nós. Segundo, precisamos ter humildade para retornar ao ponto de partida. E terceiro, precisamos crer que existem outras histórias, novas histórias, finais surpreendentes a serem escritos na nossa vida para a glória do nome do Senhor. Pode estar ruim hoje, mas não vai ficar assim para sempre. Enquanto há vida, há esperança. O meu desejo é que você coloque a sua esperança nesse Deus que nos amou, ainda quando éramos pecadores, nesse Deus que nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Que a sua esperança esteja nesse Deus que deu seu único filho para morrer em nosso lugar. A minha oração é que esse Deus te abençoe e te guarde. Que esse Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que esse Deus sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Tenha uma semana abençoada, no nome de Jesus. Amém. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro da água, ele brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado